que eu vivenciei, que os homens estão vivenciando muitas vezes, é uma espécie de, sem querer ser pessimista nem nada, porque essa não é muito minha praia, mas uma espécie assim de ilusão com relação aos relacionamentos, com relação à própria lida com as mulheres. No primeiro momento foi isso, né? Eu falei, olha, o homem, ele não pode ser, às vezes, num relacionamento afetivo com as mulheres, tão inocente, tão bobalhão, por assim dizer, mas ele também não pode ser um cara abusivo, né? Ele tem que encontrar um meio termo entre ser um cara que seja uma boa companhia e um cara que também não se deixe levar por ilusões maiores. Então foi mais ou menos nesse sentido que eu entendi onde que eu estava errando até então na minha vida nos relacionamentos. Comecei a estudar sobre o assunto, vi a questão da masculinidade, da feminilidade e da perda, talvez gradual, né, do homem ocidental, dessa virilidade maior, desse posicionamento masculino mais denso. E tudo isso foi objeto de estudo e de geração de conteúdo. Então, o que eu estava passando, basicamente, lá atrás, era um início de um processo depressivo. Você estava passando uma questão com relação a uma situação sua, talvez da própria lida, a experiência com relação ao feminino. Como é que foi isso? Sim, muitos homens que às vezes passam por um sofrimento amoroso, eles têm certeza que eles estavam fazendo tudo certo. Eu fui bom, eu fui leal, eu fui bonzinho, aquela coisa toda. E por que não está dando certo? Por que não está funcionando? E quando o sujeito ele para de culpabilizar as mulheres, que tem muito isso, né? O cara para de culpabilizar as mulheres, né? Com argumentos rasos, né? A mulher só quer saber de cafajeste, a mulher só quer saber de bandido. Quando ele deixa de lado um pouco esse argumento e passa a olhar para ele, peraí, mas onde que eu estava errando? Ele percebe que ele não estava errando necessariamente com a mulher, ele errava com ele mesmo. Ele errava com a própria vida dele, a própria missão, com o próprio propósito ou com a falta dele. E foi nesse sentido que eu comecei a atuar para que os homens esquecessem um pouco de só culpabilizar as mulheres pelos seus supostos fracassos nos relacionamentos e passassem a olhar para ele. O que eu estou fazendo de errado, embora eu considere que eu esteja fazendo certo? E ali ele vai entender muitas vezes que ele não estava errando necessariamente com a mulher, mas ele errava com ele mesmo. E aí eu passei a entender um pouco mais como funcionam os mecanismos de atração, o que de forma geral, porque tem muitas exceções, mas o que de forma geral a mulher está buscando no camarada e, de certa forma, o que os caras buscam e esperam das mulheres, né?